Olá, nós estamos hoje conversando com a doutora Sandra Souza, psicóloga. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, e você, Miriam? Bem, graças a Deus, muito obrigada. E a gente vai fazer um programa hoje muito especial, que vocês me pediram, para falar sobre depressão. Realmente, hoje em dia, né, Sandra? Depressão parece que pegou todo mundo. O século XXI é a doença do século. Então, para começar, eu tenho algumas perguntas aqui que as pessoas me mandaram pelo WhatsApp, mandaram pelo Instagram, pelo site. Por exemplo, Sandra, o João Pedro Marques está perguntando: a depressão leva a síndrome do pânico? Vamos começar com essa pergunta? Sim. Vamos então, lá. antes de mais nada, é muito importante a gente ressaltar que hoje a Organização Mundial da Saúde, ela deixa claro que, infelizmente, nos próximos anos será a doença do momento. Ai, socorro, infelizmente. hein? Então, é importante que as pessoas estejam atentas, né? E muito obrigada pela sua pergunta. Infelizmente, se hoje você não estiver atento a uma depressão, vai sim te levar a uma síndrome do pânico. Por quê? A depressão não bem cuidada, não bem elaborada, não bem tratada, ela vai te trazer o quê? Uma série de danos, dentre eles o medo. Isso é muito complicado. E aí eu queria comentar com você uma coisa que vou me abrir aqui com os nossos amigos, que eu tive síndrome do pânico em 2003. Tá. E nunca na minha vida eu pensei que eu fosse ter síndrome do pânico, para começar. Tá. Agora você me falando isso, eu tô aqui pensando, eu não estava deprimida. Pois é. Como é que eu estava deprimida e não sabia? As pessoas atrelam muitas vezes a depressão aqueles sintomas clássicos das pessoas não quererem tomar banho, ficar largada na cama, a inapetência, que as pessoas eu tô deprimida porque eu não quero comer, né? As pessoas acham que por estar deprimida tem... Olha lá, a Miriam veio com um dado muito importante. As pessoas não necessariamente quando estão deprimidas têm esses sintomas. Que coisa, que perigo. E aí é que tá. A depressão, ela não dá sinais, muitas das vezes, assintomáticos e clássicos como esses que eu relatei. Ela pode vir silenciosamente. Então, talvez você estivesse tendo... Vou dar exemplos, tá? Uma irritabilidade exacerbada. Pode ser. Um sono desenfreado que você não tinha controle ou uma falta de sono. Falta de sono, com certeza. Né? E aí você vai acumulando esses sintomas, dentre eles você se transforma em uma síndrome do pânico. Nossa, e agora, só para parênteses, quem tem síndrome do pânico, eu tô sendo medicado pro resto da vida, não pode parar, né? Não. A depressão, síndrome do pânico, todas essas doenças, principalmente psíquicas, elas não têm cura. Bom, gente, e a Janete Maciel me perguntou, não sei se você já respondeu, mas ela está perguntando quais são os primeiros sintomas da depressão. Aí depende, como você falou, né? Pois é, ela é muito silenciosa, né? Então, assim, alguns sinais são clássicos, tá? Dentre eles, esse que eu acabei de relatar. Tanto muito sono como pouco sono, né? As pessoas que muitas das vezes não querem tomar banho, é muito, como que eu diria pra vocês? Gente, é muito clássico isso, porque tem pessoas não se que cuida, não perdeu na nossa linguagem clínica chama-se pragmatismo útil, quando a pessoa perde o pragmatismo útil. Não quer pentear o cabelo, as pessoas não querem mais escovar os dentes. Então, esses sinais são sinais clássicos, tá? Mas pode ser que é silencioso. Então, a depressão, ela não necessariamente pode vir assim. Ela pode vir silenciosamente com outros sinais, que não os clássicos. Entendi. Tá bom? Tá ótimo. Então, Sandra, Raimunda Maria, obrigada pela sua participação, Raimunda. Ela está perguntando que ela já teve depressão e ela gostaria de saber se ela tem tendência a ter novamente. Raimunda, deixa eu te contar um segredo. Você não se curou da Ai, depressão. meu Deus. Isso aqui é duro. Isso é duro de ouvir da psicóloga, doutora Sandra. Isso é muito complicado, porque a depressão, ela não tem cura. Não. Ela tem tratamento, isso é legal. É isso que é sensacional. Porque todas as doenças psíquicas, elas têm tratamento, né, Miriam? É isso que é muito bacana, né? Porque as pessoas acham assim, então eu tenho uma doença psíquica que não vai ter cura, então o que eu faço? Meu Deus, ela entra em pânico. Não, calma. Tanto é que você está se sentindo melhor. Por isso você está perguntando sobre a cura. E é verdade, né? Verdade. Então você se sente melhor porque você obviamente fez um tratamento show de bola
Parabéns pelo seu tratamento, mantenha-se no tratamento. Todo o tratamento requer manutenção, mas cura, infelizmente. E não pode abandonar a medicação também. Não. Piora, é manutenção, é manutenção. Então, Raimunda, vamos lá nas dicas da doutora Sandra, hein? Olha, a Ângela Fioravante, como identificar depressão em crianças? Legal, muito bacana. Nós estávamos até conversando um pouquinho antes, né, de começar a gravação, a respeito sobre depressão em crianças. Hoje em dia, infelizmente, as crianças estão muito deprimidas. Percebam nos filhos de vocês o discurso deles. Tenham um discurso, gente, uma escuta do discurso do filho de vocês sem julgamento. Então, quando as crianças começarem a falar para vocês assim, hoje de novo, aquele dia que nós conversamos, né? Eu relatei um caso e hoje novamente uma mãe me ligou, uma menina de 16 anos, ouvindo vozes, se sentindo perseguida. Mas por quê? Porque ela é gaga e na escola, infelizmente, os amiguinhos estão cometendo bullying com ela. E ela quer desistir da vida. Ai, coitada, Deus me livre. Né? 16 anos, gente. Então, assim, as crianças, elas apresentam... E aí é o que a mãe falou pra mim. Olha, ela já fez vários tratamentos com fono, já fez vários tratamentos com psicólogos. Só que nunca, nenhum profissional pediu pra essa mãe uma avaliação neuropsicológica. Nunca, ninguém pediu para essa mãe levar essa criança em um psiquiatra. Um dos principais sintomas quando eu percebo em uma criança faça uma avaliação neuropsicológica no seu filho. Leve o seu filho a um psiquiatra. Com certeza. Porque ele te traz sintomas. Quais são os sintomas? A fala. Então, se você tiver uma escuta, enquanto pai, mãe, vô, vó, tio, tia, enquanto vocês tiverem uma escuta sem julgamento e uma escuta pura, uma escuta de amor, uma escuta de mansidão, vocês vão perceber os sinais. Os sinais são clássicos. A criança perde o apetite, a criança vai falar que não quer ir mais para a escola, a criança vai ficar chorosa. Sabe o que essa filha olhou para a mãe e falou? Mãe, não me peça para reagir, eu tô com uma tristeza profunda, meu peito dói. Ah, eu já ouvi isso também. Nossa, é horrível. O peito dói. Meu peito dói. 16 anos, minha gente. 16 anos, tá? Então, criança tem depressão. Fiquem atentos. Tá, e criança um pouquinho menor. Nós estamos falando de 16 anos, mas de repente essa pode ter perguntado, agora passou pela cabeça. Tem de 5, 10 anos, entra em depressão também? Eu tenho uma paciente de 5 aninhos. Mentira, Sandra, sério? Ela senta no chão e chora. Aí ela olha pra mim, ela fala, sabe por que eu tô chorando? Aí eu falo, por que você está chorando? Porque eu sou gordinha e na escola todas as meninas falaram que criança tem que ser magrinha. Ai, coitada, gente, é uma loucura isso. Então, quer dizer, isso é uma falta de, assim, eu, como profissional, falo pra todos vocês que estão nos ouvindo agora. Isso é criação, gente. Desculpa. Isso é criação. Isso vem de lar. Da família dela, inclusive. Vem de lar, Porque assim, ela fala que ela escuta na casa dela: para de comer, menina, você come demais, você tá muito gordinha. Entendi. Não é assim que vai educar, não é assim que vai dar o caminho pra criança, sabe? é isso mesmo. Então assim, e aí ela olha pra mim e ela fala assim, sabe? Você é gordinha, mas você é tão linda, você é tão feliz. Lógico. Pois é, mas eu sou feliz. mesmo. Ué? Tô feliz. Entendeu? E ela fala, mas dá pra ser feliz gordinha? Claro. E chora, tadinha, gente. com 5 anos de Sandra. idade. Entende? Gente, tem que abraçar mais o seu filho, olhar mais nos olhos do seu filho, não é? Tocar mais, acho que esse negócio de internet, não tá? O toque, a gente já comentou da outra vez sobre isso. Os adolescentes, as crianças estão muito dentro do seu quarto, em computador, telefone, computador, jogos, os pais acham prático, muito prático, deixa pra lá que não me dá mais trabalho, eu vou ficar ali, e acaba perdendo essa intimidade, né? Não sabe nem o que tá acontecendo na cabeça daquela criança, aquele adolescente. Mas por quê, Miriam? Por conta daquilo que eu falei. A escuta já vem com julgamento. Ai, dou um celular de última geração pra ele, assim ele não me dá trabalho. Imagina, imagina. Gente, vamos abrir os nossos olhos, né? Cuidar mais dos nossos filhos, pelo amor de Deus. Aqui, ó, a pergunta é do Márcio Luiz. Obrigada, Márcio, pela sua participação, viu? Se a pessoa bipolar, se ela pode desenvolver
um quadro maior de depressão por ser bipolar. Sim, infelizmente. Por quê? Né? Porque uma pessoa bipolar, como o próprio nome do diagnóstico diz, né? Ela é bipolar. Então ela é positiva, para ficar mais clássico, tá? Eu não vou usar a linguagem técnica, então eu vou usar uma linguagem mais usual. A pessoa é positiva e negativa numa fração de segundos, tá? Como ela consegue se entender e se fazer entendida? Verdade. Nesse gráfico sobe e desce. Assim, gente. É louco. Porque um bipolar, ele tem esse sentimento deles, é muito assim, ó. E é numa fração de segundos. Como eles conseguem se entender e se fazer entendidos? Explica. Se ele não é verdade, como é que faz? Mas o bipolar, mesmo o medicado, também. O medicado não, o medicado não, ele tá em manutenção, então ele tá estabilizado. Aí ele não entra facilmente em depressão. Agora, um bipolar não medicado, ele cai facilmente em depressão. Por quê? Porque ele não consegue uma comunicação numa linha tênue, né? A comunicação dele fica muito complexa para ele. Imagina como que ele vai se expressar. Ele não tá conseguindo se entender, porque ele fala, meu Deus, eu sou o quê? Eu sou positivo ou sou negativo? E aí eu quero falar A, mas eu quero falar B. Eu tô feliz ou tô triste, né? Isso me chateou ou não? Pois é. E aí as pessoas vão entender ele como? Se ele não consegue se expressar? Entende? Esse é outro caso pra gente falar sobre bipolaridade, né, também, porque senão é outra, nossa senhora. Vai chão. Doutora Sandra, a Marlene Cabral tá falando que a filha dela teve depressão pós-parto. Depressão pós-parto, o que a gente pode fazer para evitar ou como curar uma depressão pós-parto? Evitar, nós não conseguimos, porque muitas das vezes a depressão pós-parto, ela é hormonal. Entendi. Então, às vezes é algo que nós não damos conta. E existem estudos que conseguem comprovar que muitas das vezes a depressão pós-parto, ela pode ser algo que não é hormonal e que ocorreu durante o processo gestacional. Tá? Em que a mãe pode ser que tenha tido alguns probleminhas de relacionamento, não tenha aceitado esse bebê, né? Então, existem estudos que dizem a respeito disso. Entendi. Tá? Mas o que é mais comum e o que é mais esperado é o processo que é hormonal. Então nós não temos como controlar. Sim, estar atentos e tem tratamento. E aí é medicamentoso, é o próprio médico do ginecologista, né? Do parto, obstetra, que vai medicar e isso tem como controlar. E tem que controlar e tem que medicar, porque a gente sabe de vários casos que a mãe pega o bebê e joga pela janela. Sim, não é? Sim, e depois nem se dá conta, o pai sai correndo atrás. Fica doida, né? Nem dá conta, né? Não se dá conta. Tem mãe que não consegue pegar o neném no nem colo. Olha, né? Não, tem mãe que não dá banho, tem mãe que... Ela sai de cena e agora tem o contrário, né? Tem aquela depressão que a mãe vira mãe leoa, que ninguém chega perto do bebê. Essa eu nunca ouvi falar. É uma depressão que é uma mãe assim, extremamente... E ela olha pro bebê e ela acha que todo mundo vai atacar o bebê dela, que todo mundo vai passar doença pro bebê dela. Todo mundo tem, sabe assim, é um perigo. Então as pessoas são uma ameaça para esse bebê. Então isso também é uma depressão pós-parto, né? Existem várias. Vamos continuando aqui, muito obrigada pela sua participação. Nós estamos com a doutora Sandra Souza, psicóloga, falando. Hoje o tema é depressão, no nosso programa Simplesmente Mídia. A Janete Maciel, como o psicólogo faz para não entrar em depressão, verdade, né? Porque o psicólogo recebe tanta coisa, né? Então vamos lá. Um psicólogo clínico bem sucedido, para que ele não entre em depressão, ele tem que fazer terapia, né? Aliás, o sugerido na faculdade, quando nós estamos no segundo ano, quando nós começamos a cursar o segundo ano, né, colega? Nós temos uma colega aqui presente, né, colega? É sugerido que no segundo ano nós já iniciemos o processo terapêutico, né?
E eu digo para todo mundo, um psicólogo clínico bem-sucedido, em que ele não consiga entrar em depressão, sofrer num processo terapêutico, porque se acredita, gente, é bizarro o que eu vou falar agora, mas eu tenho visto psicólogo que vai dar alta para paciente e chora. Pode, né? Tem que comemorar, né? Gente do céu, é triste, né? Aí você fala assim, eu não sei se o psicólogo tá chorando porque vai ficar com saudade, tá chorando porque vai perder o dinheiro. Não sei, enfim. Sei lá o que é. Oremos. Mas enfim, então um psicólogo clínico, ele não entra em depressão, por quê? Porque ele tem a manutenção que nós falamos no início do vídeo. A menos que ele não procure manutenção, né? Aí vai entrar, sim, né? Com qualquer pessoa. Uma paciente comentou comigo que ela veio até fazer terapia, porque ela estava com um psicólogo há 6 anos, fazendo terapia, e ele surtou na frente dela. Você já pensou? E ele fez coisas bizarras, assim, e ela entrou em choque. Tanto é que para ela estabelecer vínculo novamente, para ela voltar pro setting terapêutico, ela demorou por conta disso. Né? Porque ela, sabe, ela ficou com medo de fazer terapia. Você acha um psicólogo surtar na tua frente? Você tá lá fazendo terapia, contando as suas dores. E o psicólogo também, Ai, é um perigo, hein? Ai, que horror. Pois é, nem vou falar disso, mas a gente fala disso. Deixa pra lá. Agora, Sandra, a Francineide está perguntando, uma criança autista, ela tem facilidade de ter depressão? Sim e não, né? Ai, meu Deus, é um assunto muito complexo, né? Eu diria que é um assunto para um outro vídeo. Mas só para você não ficar sem resposta, tá? Sim e não. Por quê? Porque um autista, como ele vive em um mundo singular, ele tem uma série de dificuldades em lidar com o nosso mundo, que é um mundo muito concreto, é um mundo muito real, é um mundo de muitos questionamentos, né? Então, assim, para ele é muito difícil entender metáfora, né? Então, eu gosto de usar muito o exemplo do meu filho. Então, vamos supor, ontem, por exemplo, nós estávamos na missa, foi até complicado, eu achei que ele não ia conseguir entregar o pãozinho no final da missa. Por quê? Porque ele começou a ouvir que Deus estava falando com ele próximo à hora da comunhão. E ele começou a falar de um calor que ele estava sentindo, que estava entrando dele. Como eles não entendem metáfora... Entendi. Então ali era um som do Espírito Santo, claro, né? Nós que somos ungidas, nós entendemos. E como nós explicamos isso para ele? Porque ele é autista, você não explicou que ele é autista. Meu filho é autista. Então assim, isso... Ai, que lindo! E aí ele se sentiu deprimido. Porque ele não entendeu. Então assim, eles se sentem... E aí é um processo de depressão, eu digo como psicóloga clínica que sim, que é um processo depressivo. Porque dói, porque ele não está entendendo a mensagem que está sendo passada. E é onde o autista deprime, porque ele fica triste. Ele não sabe o que está acontecendo no coraçãozinho dele, né? Aí nós acalantamos ele, acolhemos e tudo mais. No final da missa, a hora que nós saímos, entramos no carro, aí é a hora que nós... Eu costumo brincar com ele, que é a hora que eu faço o setting, né, com ele. E aí eu falei pra ele, eu e o pai, Rafa, você entendeu? Entendi. Eu entendi que Jesus falou no meu coração que eu sou um bom menino e que na hora que eu comungo é a hora que eu chego bem pertinho dele. Nossa, que lindo, Sandra. Né? E aí, assim, agora eu não estou mais deprimido. Ai, que bom. Gente, que maravilha. Então, assim, um autista e os relatos que eu ouço, né, no consultório dos meus autistas, tanto dos pequenininhos como dos adultos, porque hoje estão aparecendo muitos autistas adultos, né, com diagnóstico, porque antes não tinha, né? Mesmo. Eles relatam que sim, eles têm a depressão, mas é numa fração de segundos. Eles, na hora, conseguem meio que entender o que aconteceu, os Paranauê, entendeu? Porque o mundo deles é muito singular, gente. Mas é assunto para um outro vídeo. Mas é lindo, é outro assunto também, é outro programa também, não é? Bem, aqui nós estamos vendo que quando uma pessoa sabe que deve procurar um psicólogo, é o Luizinho. Obrigado pela sua participação. Eu diria, Luizinho, que todos devem procurar um psicólogo frequentemente, né? Fazer terapia é algo que deveria fazer parte da rotina das pessoas, né? Fazer terapia, estar em sessão com um psicólogo é algo que nos traz um conforto muito bom,
né? Eu diria que é algo que todo ser humano teria que ter acesso, né? Porque ter uma sessão de terapia, ter uma sessão com psicólogo, eu sou suspeita, né, Luizinho? Eu sou psicóloga, mas eu digo para todo mundo e não tenho vergonha. Minha mãe, quando eu tinha 14 anos, me colocou para fazer terapia, porque ela achava que eu tava fora da casinha, e eu falo que foi o melhor presente que ela me deu, né? Olha, tá vendo? E foi aonde eu conheci a psicologia e eu me apaixonei, e eu amo a minha profissão e faço ela assim, com muito amor e carinho. Então, assim, todas as pessoas têm que procurar. Independente se você tá mal, se você tá bem, não existe um sinal. Ah, vai procurar um psicólogo porque você... As pessoas têm mania de falar, você tá louco, você vai fazer psicólogo, né? É. Não, esquece isso. Isso aí é conversa pra ver dormir, tá bom? A depressão atinge mais o homem ou a mulher? Olha... Preparadas, mulheres presentes. A nós mulheres. Eita. Infelizmente. Mas aí entra a nossa questão hormonal, né, mulheres? É. Porque nós temos muito mais hormônios complexos de lidar, nós temos muito mais fragilidades, né? E eu vou mais além. Homens presentes, fechem os ouvidos, por favor. Como nós, mulheres, lidamos com muitas coisas ao mesmo tempo, nós tem hora que a gente não quer mais. E aí a gente deprime. E os homens, por essa questão deles serem unilateral, nós mulheres somos bilateral, né? Então a gente mexe no celular, dirige, escuta música, passa roupa, cozinha, faz tudo, ainda passa né? batom. Eu costumo brincar que nós mulheres somos o Lula Molusco do Bob Esponja, né? A gente tem um monte de bracinho. Verdade. E homem não, né? Homem, quando muito faz a barba, acabou a barba, vai escovar o dente. Acabou de escovar o dente. Não, a gente se maquia, escova o dente, seca o cabelo, faz tudo. Vai prendendo. Então, em função disso, a gente se perde. Né? E aí tem hora que a gente fala, não quero mais. Aí a gente dá um tempo, né? As pessoas depressivas, elas podem ser agressivas? Sim. Por quê? Porque nós adquirimos mecanismos de defesas. Quais são os mecanismos de defesa? Eu costumo dizer que qual que é a pior defesa? Não é o ataque? Normalmente para quem não está preparado, inclusive. Então, quando as pessoas estão deprimidas, elas estão fragilizadas, o que elas fazem? Atacam. Bom, a ansiedade faz parte da depressão? Você falou isso no começo, não falou? Uma coisa leva a outra, né? Pois é, não tem muito como fugir, né? Eu gostaria de saber se a depressão pode estar atrelada à dependência química. Esse é a Fernanda Pacheco. Também não. Olha, eu já consegui observar que várias pessoas atrelam isso muitas vezes até como uma desculpa, né? Ah, então eu tô e vou usar. Não, gente... Conversa pra boi dormir, não, nem vem que não tem, tá? Nós estamos quase terminando o nosso programa, viu, gente? Tem umas duas perguntinhas aqui para se finalizar com a doutora Sandra Souza. A Elina Ávila perguntou, a pior depressão é quando a gente está no tratamento de quimioterapia. Será que ela está afirmando isso? Agora eu não sei. Então, a pior depressão é quando a gente está num tratamento de quimioterapia. Parece que ela está afirmando isso, a Elina Ávila, né? Faz sentido, né? Faz sentido porque... Já está doente, né? Já está com câncer. A pessoa se sente... até porque, assim, a pessoa está em um processo muito ruim, tá fazendo a quimioterapia, perde o cabelo, passa mal, fica mal e ela fica fragilizada. Só que é a hora onde as pessoas têm que reagir. Ana Maria Braga é a prova viva disso, né? Verdade. Quantos cânceres ela já não teve? E ela fala muito disso, sobre estar deprimida, se sentir fragilizada, mas de resistir a isso. Então, faz sentido, mas não justifica. E não pode deixar se levar, né? Não, pelo amor de Deus. Doutora Sandra, a nossa última pergunta é do Roberto Oliveira. Muito obrigada pela sua participação. Aliás, obrigada a todos vocês. A depressão é hereditária? Olha, não geneticamente, tá? Mas ela pode ser em função do ambiente. Então, se você vive em um ambiente extremamente hostil, onde as pessoas são aquele, igual o desenho da hiena, ó vida, ó céus, ó azar, ó... Aí ninguém aguenta, né? Então, a pessoa vai ser extremamente deprimida. Mas não, também não é, então ai, minha mãe era deprimida, então eu também sou. Não.
não. Tá não, certo. não tem comprovação, tá? Não tem. Ótimo. Nosso programa com a doutora Sandra foi maravilhoso. Vamos estar sempre aqui com ela, aqui no Simplesmente Mídia, com outros temas que as pessoas pedem, né, Sandra? Sim, E sim. aí vamos ver quais são as necessidades. Tem tanta coisa para falar, não é? Sim, com tanta certeza. coisa. Então ela virá participar mais vezes conosco. Muito obrigada. Deus te Obrigada a abençoe. você. Amém, amém. Até a próxima. Até, muito obrigada. Obrigada a vocês também que participaram. Tchau.